Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 1, nossa aula 1 da semana 4, falaremos essa semana sobre desenvolvimento sustentável. Bem, essa é uma imagem onde mostra sobre as ideias referentes à química, física, à reciclagem, né, à biologia, né, sobre as possíveis formas de produzir sem danificar tanto o meio ambiente. Sustentabilidade, é importante definir o que seria essa temática, né? Lembrando que sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema, né? Existem diversos tipos de sustentabilidades, entre eles podemos citar sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade econômica. Sustentabilidade ambiental é o desenvolvimento e equilíbrio da natureza por meio da manutenção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Temos a sustentabilidade social, que é o desenvolvimento social visando maior igualdade, e a sustentabilidade econômica, que é o desenvolvimento econômico atrelado às necessidades sociais e ambientais, visando não somente o lucro, mas o bem-estar e a qualidade de vida da população, ou seja, uma forma de economia sustentável. A sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo. Ultimamente, este conceito tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Este novo princípio foi ampliado para a expressão de sustentabilidade no longo prazo, um longo prazo de termo indefinido. A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, né, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras, né? O conceito de sustentabilidade, como vimos, é um termo complexo, né, pois atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas pode dizer que deve ter a capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. Na questão social, é preciso respeitar o ser humano para que este possa respeitar a natureza, e do ponto de vista humano, ele próprio é a parte mais importante do meio ambiente. Já a questão energética, sem energia a economia não se desenvolve, né? E se a economia não se desenvolve, as condições de vida das populações se deterioram. Na questão ambiental, como o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida e a economia não se desenvolve, o futuro fica insustentável. O princípio da sustentabilidade, né, aplica-se desde um único empreendimento, passando por uma pequena comunidade, né, a exemplo das ecovilas, né, são aquelas vilas sustentáveis, né, e até o planeta inteiro. Para que um empreendimento humano seja considerado sustentável, é preciso que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. O conceito clássico, né, o desenvolvimento sustentável, é um conceito que corresponde ao desenvolvimento ambiental das sociedades, aliado aos desenvolvimentos econômico e social. O conceito clássico de desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Sendo assim, o desenvolvimento sustentável é aquele que garante
o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. O conceito surgiu em 1983, né, criado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, da ONU. Né? Ele foi criado para propor uma nova forma de desenvolvimento econômico aliado ao ambiental. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é o processo de mudança do qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. O desenvolvimento sustentável tem como princípio o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e conservação ambiental. Para atingir esses princípios, são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, a fim de trazer benefícios para todos. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que os recursos naturais são finitos. Aqui seria um esquema, né, onde podemos observar aí sobre os princípios de desenvolvimento sustentável, né, onde nós temos a dependência de ambos, né, onde se junta-se desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e preservação e conservação ambiental para chegar ao desenvolvimento sustentável. Lembrando que a justiça socioambiental está ligada ao desenvolvimento social e preservação e conservação ambiental. Já a ecoeficiência está ligada ao desenvolvimento econômico, preservação e conservação ambiental. Já a inclusão social está ligada ao desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Temos os chamados ODS, né, que seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Né? Em 2015 foram definidos esses ODS, né? Eles deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de corporações internacionais até 2030. O Brasil participou das negociações para a definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Após a definição do ODS, o país criou a Agenda pós-2015 para articular e orientar as atividades a serem desenvolvidas. A exemplo das ações sustentáveis, podemos listar aqui a utilização consciente dos recursos naturais, né, a preservação de bens naturais e da dignidade humana, mudança ou diminuição nos padrões de consumo, conscientização da população por meio de programas e ações socioambientais, políticas eficazes voltadas para o desenvolvimento sustentável, evitar desperdícios e excessos, a reciclagem, fontes de energias renováveis e o reflorestamento. Lembrando que o desenvolvimento sustentável no Brasil, né, o Brasil considera como prioridades objetivos de desenvolvimento sustentável, conforme os documentos criados para direcionar as políticas voltadas a eles, ainda é considerada como diretriz central a superação das desigualdades, sendo o desenvolvimento sustentável no Brasil ainda é uma prática lenta e gradual, pois muitas empresas não estão preocupadas em adotar medidas que preservem o meio ambiente, pois visam apenas a lucratividade. Apesar do país tentar despertar a consciência ambiental através de participações em conferências internacionais e campanhas, né? A discussão sobre desenvolvimento sustentável realizada em fóruns multilaterais tem grande relevância para a formação das políticas nacionais e conta com o engajamento da sociedade civil. O Brasil desempenha papel de crescente importância no tema, tanto pelos recentes avanços domésticos nos aspectos ambiental, social e econômico, quanto por sua consistente atuação nos fóruns internacionais. O Brasil sediou 2 importantes conferências internacionais sobre a sustentabilidade
considerada uma das mais importantes da história, né? A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, né? E a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. A Rio 92 consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável como a promoção simultânea e equilibrada da proteção ambiental, da inclusão social e do crescimento econômico. Nessa conferência, o Brasil assumiu postura ambiciosa nas discussões e teve papel determinante na aprovação de documentos cruciais, como a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre Florestas e as Conservações sobre Biodiversidade, sobre Mudança Climática e sobre Desertificação. Na Rio+20, contribuiu para definir a agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. O objetivo da conferência foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes, né? A conferência teve como tema principal a discussão da estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável e consolidou de forma integrada e indissociável as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a econômica, a social e a ambiental. A Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em setembro de 2015, representou um momento político internacional de maior relevância para o desenvolvimento sustentável desde a Rio+20. A cúpula, à margem da 70ª sessão da 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, adotou o documento de Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que encerrou o processo negociador lançado no Rio de Janeiro para definir a estratégia global para o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, em áreas de importância central para a humanidade e o planeta. O Brasil participou ativamente do processo negociador que levou à adoção da nova agenda, atuando decisivamente na defesa do legado da Rio+20, que tem como prioridade a erradicação da pobreza e da fome. Em um dos artigos da Constituição Federal Brasileira, há um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente, né, relacionando princípios que vigoram no desenvolvimento sustentável, a exemplo da qualidade de vida dos cidadãos e preservação dos recursos naturais. O texto diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O Brasil é um país de destaque no cenário internacional em assuntos voltados ao meio ambiente. No país já foram sediadas as 2 mais importantes conferências internacionais, né, como nós já falamos delas, né, a Rio 92 e a Rio+20. Além disso, teve um papel determinante na aprovação de documentos citados também, né, a Agenda 21, Declaração sobre o Ambiente e Desenvolvimento, Declaração dos Princípios sobre Florestas, Convenção da Biodiversidade, Mudança Climática e Desertificação, né, como principais exemplos de desenvolvimento sustentável no Brasil, podemos destacar as fontes renováveis, né, utilizadas de forma cada vez mais frequente no Brasil. As fontes renováveis de energia é um excelente exemplo de desenvolvimento sustentável.
Em 2011, a participação de fontes renováveis de produção de eletricidade no país chegou a 88%, segundo dados da empresa de pesquisa energética, né, a EPE. Já águas de reuso, há também a opção de água de reuso, na qual algumas empresas podem reutilizar a água proveniente do esgoto de suas atividades industriais, além de ser uma prática sustentável e também rentável, já que o custo é 30% a 40% inferior ao da água potável. Temos também em reflorestamento, né? Apesar da grande depredação das matas brasileiras, o reflorestamento tem sido um compromisso de empresas e do governo. Áreas que sofreram a retirada de vegetação têm sido reflorestadas. Temos também no ramo da reciclagem, né? Trata-se de um tema que está cada vez mais presente na vida da população. Estudos indicam que 18% dos resíduos gerados nas cidades são reciclados. A maioria está localizada nas regiões sul e sudeste do país. Cada vez mais aumenta o número de postos de reciclagem e o tema já faz parte do dia a dia de boa parte da população brasileira. É importante também salientar que, além dos itens já discutidos, existem outros exemplos de desenvolvimento sustentável no Brasil. O país tem feito um grande esforço para transformar-se em uma economia verde, né? Pois percebeu que as ações não se tratam apenas de tendências, mas que são estruturas para o futuro do planeta e da sociedade, onde o crescimento econômico deve e pode estar em harmonia com a preservação dos recursos naturais. Foram concluídas em agosto de 2015 as negociações que culminaram a adoção em setembro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, o ODS, por ocasião da Clube das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O processo iniciado em 2013, seguindo o mandato emanado da Conferência Rio+20, os ODS deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos, sucedendo e utilizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, o chamado ODM. O Brasil participou de todas as sessões da negociação intergovernamental. Chegou-se a um acordo, né, que contempla 17 objetivos e 169 metas, né, envolvendo temáticas diversificadas, como erradicação de pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, crescimento econômico sustentável, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, padrões sustentáveis de consumo e produção, mudança do clima, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, sociedades pacíficas, justas e inclusivas e meios de implementação. Aqui nós temos o encarte, né, onde mostra os 17 ODS, né, com o seu ícone, que retrata, como nós falamos, né, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria e inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidade e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça, instituições fortes e parceria em prol das metas. Essa seria a nossa aula da semana, pessoal. Um abraço a todos aí, até a próxima.